Bom dia, meus caros amados irmãos, ouvintes deste canal. Quero desejar a vocês, nesta manhã, um dia muito abençoado. Vamos dar continuidade nos nossos estudos, falando sobre a filiação divina. Você e eu nascemos de Deus, amém? Hoje o título vai ser assim: você se sente, ou você acha, ou você é, afirmando, filho adotivo ou filho legítimo de Deus. A Bíblia diz que nós que cremos no Senhor Jesus e fomos, por causa da nossa fé em crer em Jesus, fomos regenerados. E você e eu somos filhos de Deus. A pergunta é: filhos adotivos ou filhos legítimos? Queridos, eu quero dar um exemplo do nosso dia a dia. Um casal que não tem filhos, eles vão até um orfanato, vão até alguma instituição, para adotar uma criança. Não é verdade? Nós conhecemos bem. E não é fácil adotar uma criança aqui no Brasil. Não sei se fora do Brasil é diferente, mas é difícil. O casal passa por assim, por umas regras bem difíceis, duras, para poder adotar uma criança. Mas há um versículo na Bíblia que prova que nós somos filhos, não adotivos, filhos legítimos de Deus, né? Em João capítulo 1, verso 12, ele diz assim, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus queridos irmãos, este versículo, ele prova que quem crê no nome do Senhor, ele obtém o poder, que é autoridade no original do grego, de se tornar filho de Deus. A única condição é receber Jesus Cristo, crer em seu nome, e se essa é a sua expectativa, se essa é a sua experiência, e se você já é filho de Deus, você crê, você é filho legítimo de Deus. Se você que ainda está numa expectativa de se tornar, a única condição é você e eu recebermos Jesus Cristo pela fé, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Também quero dividir com você, falando sobre esse espírito de filiação. No livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz assim, que como os filhos participam de carne e sangue, Jesus Cristo também, ele participou, a fim de que pela morte ele destruísse o diabo, isto é, aquele que tem o poder da morte. A morte, aqui, eu vou falar, você já viu aquele polvo? Você já viu uma foto ou viu um polvo? Que ele tem aqueles montes, eu vou usar uma expressão assim, são tentáculos, né? Falando que são as suas ramificações. Mas eu digo assim, parece que ele tem muitas pernas, não é verdade? E a morte, ela é comparada assim, nesse estudo que fiz, né? Por pesquisadores, como um polvo com bastante pernas, bastante tentáculos, que são as suas ramificações. Assim nós podemos comparar essa morte. São doenças físicas, doenças psicológicas que se apoderam de nós, do ser humano, e nos oprimem. Essas pernas, esses tentáculos de morte procuram nos debilitar, nos enfraquecer e vai nos matando pouco a pouco. Isso é uma escravidão que domina as pessoas, no geral, aquelas que não têm a Jesus, pois elas têm pavor da morte, a Bíblia fala. Então, nós que cremos no Senhor, nós já somos libertos deste pavor da morte, como a gente pode ler no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, porque fala assim para nós: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai.
Lembre-se que essa palavra, adoção, aqui é, na nossa linguagem, no português, muitas versões da Bíblia falam filiação. Então, embora nós, libertos da morte, quando nós cremos no Senhor Jesus, muitas vezes ainda quando não vivemos no Espírito, esse pavor, esse medo ainda nos alcança. Mas temos hoje um lugar para viver sem este pavor, sem esse medo. É a sua e a minha vida da igreja, na igreja. Quando nós vivemos a vida da igreja no Espírito, esse medo vai embora. Quando nós nos sentimos amados por Deus, não há medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Nós que temos a vida de Deus, nós somos diferentes, nós passamos a ser pessoas diferentes das pessoas que ainda não creem nele. As pessoas que são incrédulas, os que ainda não receberam o Senhor Jesus, não passaram pelo novo nascimento, só nasceram dos seus pais biológicos. Eles morrem 2 vezes, a Bíblia diz. Os que não creem no Senhor, além de ter a morte física, eles vão passar pela segunda morte, que a Bíblia fala para nós em Apocalipse, no capítulo 20, 14 e 15, que é a segunda morte, que será o lago de fogo. Mas quando nós cremos no Senhor nós nascemos 2 vezes, nós já morremos uma vez. Nascemos dos nossos pais biológicos, como todos os seres humanos nasceram. Mas também nós nascemos espiritualmente de Deus. E já morremos com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso está escrito em Romanos 6, versos 6 a 8, que fala assim: os que creram no Senhor e já partiram para estar com Ele, na verdade não morreram, apenas dormiram no Senhor. E quando Ele voltar, então todos que morreram em Cristo vão ser acordados. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15 e 16. É por isso que nós somos, conforme diz a palavra de Deus, libertos do pavor da morte. Quando não éramos filhos de Deus, quando nós estávamos somente no mundo, nós estávamos sobre o espírito de escravidão. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, né? O inimigo nos amarrava pelo pavor da morte. Hoje, no mundo, generalizando, a maioria das pessoas tem medo de morrer. Eles vivem constantemente atemorizados, mas quando nós cremos no Senhor Jesus, declaramos o senhorio dele, o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós somos libertos. Hoje nós temos alegria, hoje nós estamos atrelados, sabe? Somos um com o Senhor, nós estamos amarrados, como fala lá naquele texto de João 15, que fala sobre a videira verdadeira. Então nós estamos libertos, nós estamos impedidos, diz a Bíblia, de fazer muitas coisas que antes fazíamos, que nós nos considerávamos livres, mas era um engano. Interiormente, nós estávamos presos. Mas agora, em nome de Jesus, em Romanos 8, capítulo 15, diz assim, que visto que recebemos o espírito de filiação e clamamos Abba, Pai. Isso vai nos provar que nós já passamos pelo novo nascimento. Já podemos clamar Abba, Pai, porque nós já somos pessoas amadurecidas. Não somos mais criancinhas na fé. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Um cristão que é adulto e um cristão que ainda é criança. Mas uma coisa é certa, todos nós temos um Pai. Todos nós que temos a Jesus Cristo como Senhor, nós podemos clamar Abba, Pai, porque nós já recebemos o espírito da filiação. Estamos enxertados em Jesus, na videira verdadeira. E eu quero desejar para vocês, nesta terça-feira, um dia muito abençoado.
e que você possa ser renovado e se lembrar sempre de que você é filho de Deus, conforme eu dei o texto de João, capítulo 1, versículo 12, que eu quero repetir para vocês. Você nasceu de Deus. Nós nascemos de Deus, porque a Bíblia diz para nós assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo, ele prova para mim e para você que quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, ele obtém esse poder, essa autoridade de se tornar filho de Deus. E quando você repartir essa palavra, esse ensinamento, que é um estudo, para outras pessoas, você vai poder confirmar para eles, dentro da palavra de Deus, que a única condição para o homem que não tem Jesus se tornar filho legítimo de Deus é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente nesta terça-feira. Fique com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu peço para que você não deixe de clicar no canal, de dar um joinha, de repartir, que o intuito desses estudos é esse: repartir a palavra de Deus, ser boca de Deus, evangelizar todos aqueles que o Senhor colocar nos nossos caminhos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.